Pronto. Como é que se faz o folar? O folar, a gente tem que moer o trigo, temos que moer o trigo, depois fica em farinha, depois nós temos que peneirar, para sair a parte de fora do trigo, tem aquela parte escurinha, e para fazer os folares não pode ser assim, tem que ser a farinha bem peneirada, para ficar mais branquinha. Mais ou menos para 7 quilos, 7, 8 quilos de farinha, deito 2,5 quilos de açúcar, um bocadinho de canela, raspa de limão, mais ou menos 150 gramas de fermento, açúcar, duas dúzias de ovos e umas 200 gramas de manteiga.
Até há quem diga outra oração. Senhor te acrescente, Senhor te levante, Senhor te faça pão, Senhor te dê absolvição. E até há quem se benza assim. Pai Santo, amém. Depois começamos a organizar. Aquecemos água, deitamos açúcar, fermento, costuma deitar um bocadinho de canela, um bocadinho de casca, um bocadinho de raspa de limão. Acho que já disse tudo. Sal, pronto, e nós também costumamos deitar um bocadinho de manteiga. A água não pode ser muito quente, porque senão coze a massa e não ajuda a crescer. A água tem que ser só tépida, não pode ser muito quente. Quando se coze broa, tem que ser água quase a ferver. Mas neste pão ou pão de trigo nunca pode ser água muito quente. A água tem que ser tépida. Depois começamos a amassar. Amassamos, pronto, às vezes amassar é um bocadinho mais chato, começamos a ficar com as mãos muito cheias de massa e temos que ir desenvolvendo as mãos em farinha para tirarmos a massa das mãos. E temos que ir envolvendo, mexendo, primeiro a água, depois os ovos, manteiga, e vamos dissolvendo com as mãos até começar a conseguir fazer uma bola na massa. E temos que depois também dar assim uns socozinhos, amassar o pão. Antes era assim, foi assim que a minha mãe me ensinou, já há bastantes anos que, desde miudita, que em casa dos meus pais a gente fazia sempre nesta altura da Páscoa, fazíamos assim um bocadinho de pão, aprendi com a minha mãe e daí mais tarde minha mãe faleceu e eu comecei sempre com este jeito com as minhas filhas, elas também gostavam desta altura da Páscoa ver a fazer os folares e tenho feito sempre. Minha mãe faleceu, mas eu continuei sempre na altura da Páscoa a fazer os folares, lá com o meu jeito, à minha maneira. Não é que nós nunca fomos padeiros, mas tínhamos o gosto sempre de fazer os folares. E fazemos sempre, fica como nós, olha, fica como calha, às vezes não é bem como a gente quer, tem alturas que fica melhor, mas eles gostam deste pão. Os netos e os filhos gostam mais deste pão artesanal, que é assim mais, depois que me vai ao forno, e o forno é aquecido a lenha, é um forno antiga, é sempre mais saboroso o pão. O pão fica sempre mais saboroso. Depois de amassar e temos que esperar umas horas para ele crescer, nós fazemos os bolos. Os bolos têm que estar um bocadinho em cima de uma mesa, nós vamos fazendo os bolos, vamos tendo as carreirinhas na mesa, as fileirinhas, e também se quisermos deitar com o ovo os folares que se usa na Páscoa, deitamos o ovo, depois fizemos umas tirinhas de massa e deitamos em cruz nos bolos, vamos fazendo um cortezinho com uma faca que corte bem e depois também temos que bater uns ovos para pintar, para ficar com aquela corzinha amarelinhos, senão ficava branco, como o pão de trigo compramos na pastaria, ou quando se coze só trigo. Ora, os folares depois têm que ser pintados. Tem que ser pintados para ficar aquela corzinha rosinha. E nós também aprendi com a minha mãe. Nós, como a gente deita a lenha no forno, por vezes está o forno bastante quente, nós metemos no quintal couves, cortamos uma couve e deitamos debaixo de cada bolo. E então aquilo ajuda o pão a não esturrar por baixo. E então também tenho essa tradição de deitar a couve. Também depois do forno quente, mesmo assim, vamos com um pau envolvido com um bocadinho de água com um pano para varrermos a cinza e temos que tirar todas as brasas que temos no forno para não estragarmos o pão. Queima-se lenha, um bocadinho de lenha, aquece um bocadinho o forno, mas depois tiramos-lhe todas as brasas que estão quentes, porque este pão é um bocadinho delicado. Não quer calor, mas não quer muito calor, senão depois fica com uma cor muito esturrada e não fica bonito. Tem que ter, a parte de cima tem que estar branca. A gente acende a fogueira e temos que olhar para a parte de cima do forno, para o teto do forno e ver que está um bocadinho branco.
E até mesmo no chão também tem que estar muito branco e dos lados, senão não está o forno quente. Também já é uma tradição muito antiga de ver o forno, que ele tem que estar com a parte de cima branca e dos lados. Não pode estar escuro, senão ainda não está bem quente. Mas temos de ter muito cuidado, que este pão é um bocadinho delicado. O pão de folar não é um pão como a broa nem como o pão de trigo. É um bocadinho de pão mais delicado, temos de ter vários cuidados, ir abrindo um bocadinho a porta para ver como é que ele vai estando. Se for preciso, vamos fechando um bocadinho mais a porta do forno. E depois vai ao forno. Nós vamos olhando, conforme vai cozendo, vamos tomando conta, para depois tirar. E então chama-se o folar da Páscoa. A mãe não cozia, a mãe dele cozia muito bem pão de trigo, isso cozia. O pão assim, bolos de pão. Ela fabricava o trigo lá nos terrenos dela e... Depois moía, o meu avô moía, ela peneirava e ela fazia o pão. Fazia o pão, e então diz ele que também não deixava abrir a porta enquanto tivesse o pão a levedar, não deixava lá entrar. Ela estava a amassar e o pão a levedar, ninguém entrava lá dentro. Era só ela e a pessoa que estava no forno. Por causa de no pão não perder crescimento, porque apanhando o ar frio, o pão desce, não aumenta o que deve aumentar. Então aí ninguém lá entrava, era a tradição. Só no final é que deixava entrar as pessoas, quando estava já tirado do forno. Não convém deitar muito fermento, demora mais a levedar, mas fica uma massa mais natural, não deitando muito fermento. O tempo não convém estar muito vento. Nem chuva. Não ajuda, se tiver muito vento, não ajuda o pão a crescer. Se tiver um tempinho até quentinho, se tiver o tempo quente, é bom estar o tempo quente, que ajuda o pão a levedar e a crescer mais. A massa cresce mais que o tempo quente. Se tiver um tempo de frio ou de vento, é por isso que o pão está aqui fechadinho. O pão quer estar dentro na cozinha quentinho, não convém apanhar muito ar. Foi assim que eu aprendi. E os panos convém ter o pão agasalhado, após o amassar, convém ter-o agasalhado. Para não apanhar frio e estar a crescer. Costuma ter uma fogueira perto da maceira, para o pão estar sempre quentinho. Só se forem dias muito calor é que não precisa. Porque senão precisa ter um bocadinho de calor perto do pão para ajudar a crescer.
E no inverno a minha mãe até punha um fogareiro com brasas por Debaixo baixo da- da macieira, Ah, é? para dar calor debaixo da macieira para o calor, para o pão crescer. Diz que atirar a massa ao Ok. ar que Consistência. ajuda a crescer um bocadinho. Então a gente aprendeu isso também e também fazemos o que aprendemos. Tiramos um bocadinho. Logo é que vamos É ver. parte da massa hoje. No final Não estou a da. ver a crescer muito hoje, mas também não é. Isto precisa de umas horas. Isto Assim, está- pelas 3 horas, É 4. 3, 4 horas para levedar. É, para ficar bom, tem É. que ter tempo para levedar para não deitar muito fermento. E, É. e antigamente nem se comprava fermento. A minha mãe não comprava fermento. Então é para pôr Quando trigo. cozia, Pôr trigo não dá não, fermento. guardava um bocadinho de farinha Isso era para a broa. para a broa e para o trigo Para o trigo também? fazia um bocadinho de massa e guardava para depois a massa azeda, não é? Portanto, que azeda e Este fermento. o azedo, o fermento sabe ao azedo. A da cozinha, por exemplo, dia de Páscoa, para a festa. Mas que ela era cozia em para setembro. uma. E Durante depois, o ano. durante o ano, cozia para a broa, Isso eu me lembro. que era a broa e o trigo. O trigo era mais assim aos Sim, fins de muitas semana, pessoas não- dias de festa, Não danças. ia às pastelarias. Não havia pastelarias Até no tempo antigamente. da tua avó também, a gente, lá na Barroca, cozia-se broa, havia uma tradição que era lá, em casa deles, não era só para eles, mas nós lá cozimos broa, cozimos uma fornada, por exemplo, uma maceira, amassava-se uma maceira de broa e ia-se levar uma a cada casa, uma para a tua avó, outra para a minha mãe, outra para a outra irmã, cozia-se aí 6 broas, ia-se dar, depois quando acabava as broas, cozia outra pessoa. Fogo comunitário. Lá na Barroca fazia-se muito isso, para comer broa fresca. Havia cafés. Então, quando ele se casou, O Piraquara. há 24 Foi anos, o primeiro café que houve aqui na Branca, foi a Rampinha, e depois veio o Piraquara. Vinha uma da albergaria para aqui, para o Piraquara. O Piraquara ao domingo era só malta de albergaria. Porque era o José Peniche era brasileiro, veio com aquela moda do Brasil, Piraquara. Isso não era Foi o nome português. Foi o primeiro café aqui na Branca. Foi o primeiro café que Foi o veio primeiro para a Branca. café aqui a abrir na Branca, foi esse. Fizeram com os apartamentos, Começaram veio a a primeira construir. pastelaria para aqui. Depois disso veio para ali uma, que era o São Vicente. E depois veio a hoje- ceifeira. Hoje já é a ceifeira também. Ou fica sempre diferente, a altura está. Se nunca fiquei eu. Não, nunca fica igual. Nós fazemos um bolo, tem alturas que fica o bolo muito bonito, não está tão lindo, mas olha, está feito por nossa mão, é com gosto que nós fazemos e as pastelarias têm aquela mão mais certinha, porque fazem todos os dias. Nós fazemos mais ou menos uma vez por ano, pouco mais, quase sempre é uma vez por ano, E o pão fica mais igual porque é a peso. e não vai ser peso, fazem Os bolos tudo- ficam todos fazem iguais. aquilo já tudo. Sim, já tem As mais farinhas são diferentes, ainda usamos uma farinha que nos dizem que é caseira. Uma senhora já tem muita idade também a moe nos moinhos dela e então não é as farinhas compradas. No tempo da minha mãe era trigo criado em casa, nos nossos terrenos. E era moído nos nossos moinhos. Agora, como já não fabricamos nos nossos terrenos o trigo, então conhecemos uma senhora que ainda vende este trigo caseiro e, como estamos habituados, gostamos de usar esta farinha caseira. Uma senhora disse que ainda vai buscar trigo de pessoas que a cultivam assim, nós continuamos a procurar esta farinha. O pão fica diferente, não fica tão orfadinho como da pastelaria, fica assim um bocadinho mais escurinho, que a farinha é mais escura, acaba por levar um bocadinho do farelo, do trigo, e acaba por ser É diferente. uns pés diferentes, um bocadinho mais caseiros, mais a imitar o antigo. E também é o forno na lenha e nas pastelarias a eletricidade. Isso tem outro sabor. A lenha dá outro sabor ao pão, seja ele qual for. É como ao comer os assados e tal e qual. Se for assado num forno elétrico, o paladar não é igual ao forno da lenha. É o ser feito a lenha. Feito a lenha é totalmente diferente das pastelarias, qualquer um. A gente vai, por exemplo, aos amigos que eu dou, eles dizem, o teu pão é
O vosso pão é diferente do que a gente compra nas pastelarias. É por ser Porque é elétrico nas pastelarias e aqui não, aqui é mesmo a lenha e isso dá-lhe outro toque, outro requinte, outro gosto, muito melhor, mais saboroso. Muito mais saboroso. Os ovos também são das galinhas caseiras, Sim, criadas também em casa. tem influência. O ovo que se deita na massa também é ovo caseiro. Os ovos de aviário são galinhas de farinha. São colheres com farinhas. Rações e aqui não. Dá-lhe o milho, damos É milho, couves. Estão ao ar livre, não estão assim só em aviários, não é aqueles ovos que vêm que estão galinhas fechadas. E então o próprio ovo dá um gosto ao pão. Dá também outro sabor. Do que ser ovos só criados com farinhas. Até que a qualidade dos ovos, a cor é diferente. Tu vês que a gente abriria o ovo, a gema é amarelinha. Se a gente for comprar ovos ao supermercado e a gente abrir um ovo, a gema é branca, não é totalmente amarelo. É mais. É, sim, não é tão, tem um, não é tão amarelo, é assim, pronto, é diferente, pronto. Aí, a cebola Para dar a cor. é a maneira de dar cor ao ovo. A maneira de dar cor ao ovo, fica com a cor vermelhinha, fica com outra maneira de apresentação e é o tal significado da Páscoa também o vermelhinho do ovo. Se fosse o ovo branco não tem aquele significado, todavia se cozeu com as cascas de cebola os ovos para depois ter esta cor e ficar os folares com outro aspecto. O aspecto que eles chamam folar da Páscoa tem que ter o ovo assim com esta cor vermelhinha de ser cozido com a cebola. As minhas filhas, deram mais novitas, ainda de vez em quando ainda gostam, vão buscar um bocadinho de cidreira, um bocadinho de salsa e ao cozer os ovos deitam lá a salsa e depois o ovo sai ali com os feitinhos. Isso já foi coisas que as minhas filhas puderam inventar e gosto de ver aqueles feitinhos no ovo. Porque a minha mãe isso não fazia, mas elas desde novitas, já lá em casa da minha mãe, foi mais aqui quando vieram aqui para a minha casa, começaram a ver uns feitinhos aqui no ovo, começaram a querer ver, fica aqui se eu deitasse aqui uma salsazinha atada, ficava aqui o branquinho, feitinho de um raminho de salsa. Se puseres aí a salsa aí... Ao cozer, a parte da salsa tira-se e fica aqui com o raminho aqui. Mas depois, como vai levar a cruzinha de massa, 2 cruzinhas, vai ao forno e a massa cresce, já quase não se vê o feitio, que elas gostam, o desenho que elas gostam de ver.
Mas isso já foi um bocadinho, as filhas começaram com esse gosto de ter um desenho nos olhos. A minha mãe também cozia com a cebola, como eu cozo. A minha mãe cozia exatamente como eu faço. Isto que eu estou a fazer já é a mesma coisa que a minha mãe fazia. A minha mãe, se fosse viva, já tinha 100 anos. Porque eu já vou fazer 70. Também já me sinto velha. Mas enquanto eu tiver saúde, quero continuar com esta tradição. Os meus filhos, os meus netinhos, adoro ver isto. Os netos também já gostam. Gostam de ver aqui a fazer os folares, adoram andar aqui a mexer um bocadinho de massa, dão um bocadinho de massa e eles amassam, fazem o bolinho deles, fazem uma rosquinha, fazem um buraquinho no meio, fazem rosquinhas. Pronto, eles também já gostam desta tradição. Uma coisa que eles não, se calhar se a avó não fizesse também não faziam. E então também já gosto disto, já gosto muito de ver a avó fazer. Daqui a um bocadinho, quando se for para fazer, aí estão eles. Depois de porem os netos a pôr, não. Não se põe as galinhas, põe. Não põe. Saiu agora a pôr. Quem está dando alguém, mas já me deu também. Já saca a tarefa. Olha, está ali a filha. É também assim, ó. Ali está no carro, já. Vai lá, entrega ali. Às vezes não vai incomodar também a pedir coisas. Vai. Por aqui ou por mesmo? Vai. Uma para abrir já para ver se está bom. Não vai estar bom. Já os faz, já os faz. E ainda falta o melhor. Comer é mais fácil. O comer já não tem nada que saber. É só mastigar. Há dias deram um bolo, a gente tomou quase todo. É verdade, já foi há dias. A partilha, nós começamos para os afilhados e depois também às pessoas amigas e vizinhos. Íamos entregar um folar sempre, todo o folar que se faz na Páscoa é todo para entregar aos amigos, aos irmãos, à família mais chegada. Nós este pão, quase não fica com pão, é todo para entregar, para entregar aos amigos que a gente tem, familiares, vizinhos e pessoas amigas. Temos esta tradição já do tempo da minha mãe e continuo a fazer o mesmo. Eu gosto de pão bem cozidinho ou mais branco.
nós também Obrigado, irmã. Obrigada. Todos. Olha que a gente... E vai tudo. A gente trabalha para onde esteja cá outra vez. Para mim, o pão significa, eu fazer para a minha mão tem um significado. E até para os filhos e para os netos e para os amigos, ser feito por mim também tem um significado diferente de comprar a uma pastelaria. É o que dizem os amigos. O que as pessoas dizem, que este pão que feito aqui num... Que é diferente do que se feito aqui compra na pastelaria. à maneira antiga, que é um pão tão fofinho como a pastelaria, mas é saboroso, as pessoas gostam deste pão à maneira antiga, feito como aprendi com a minha mãe. Os É a chulares. tradição da Páscoa, que se chama os folares da Páscoa, porque agora já dão outras prendas aos afilhados, mas antigamente quase era só os folares que davam. Não davam usar prendas nem dinheiro nem nada, era mesmo a tradição, eram os folares. Esta tradição já vem muito antiga, que era a tradição dos folares da Páscoa aos afilhados. Era o que davam aos afilhados. Agora já dão outras coisas, cada um o que acha que quer dar, mas mesmo a tradição de antigamente, dos tempos dos meus pais, o folar era a Páscoa. Não sei, acho que a tradição vai acabar. Elas poderão fazer um bocadinho, tem aqui na mesma cozinha e forno, gostava que elas fizessem, mas já têm elas que até sabem, até têm jeito. Só amassar é que ainda não aprenderam a amassar, mas quando era a parte de pintar e fazer bolos já tem muito jeito. Já tenho as filhas que já gostam muito de fazer isso. Ainda não gosto de tiver a amassar, mas a ver se as ensino a amassar para ver se elas continuam com a tradição. Era bom, não é que eu continuei com a da minha mãe, porque as filhas continuam a ser da mãe delas também. Mas tens de tirar isso. Tens de cortar, corta.